A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que quarta-feira é dia de cuidado aqui com a nossa visão, com os nossos olhos. Doutor, gratidão pela participação conosco em mais um programa. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Vamos lá, né? Falar mais um pouquinho aí da saúde dos nossos olhos. Doutor, hoje falando um pouquinho de independência de óculos. Não é uma coisa que muita gente procura, mas que até por falta de informação acha que não é possível. Exatamente. Até algum tempo atrás, né, o óculos era um acessório que muita gente estava procurando. E agora, recentemente, principalmente depois da pandemia, as pessoas querem se livrar do óculos, né? Uhum. Então, a independência do óculos cada vez mais está sendo buscada. E hoje, com o avanço da tecnologia aí nos procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, a maioria dos pacientes consegue ficar independente do óculos quando querem. Perfeito. Então vamos à participação aqui, as interações de hoje no programa. Doutor Carlos, qual a principal condição que leva, né, ao uso dos óculos com o passar dos anos? Isso, né? Tem duas condições, né? Tem a condição daquela pessoa que sempre usou por motivos, né? Ou miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Que sempre teve um grau ali na vida toda. E tem aquelas pessoas que nunca usaram e passam a usar principalmente após os 40 anos. Quem faz o foco do nosso olho é a lente natural lá do nosso olho, o cristalino, que é onde desenvolve a catarata. O cristalino que tem essa capacidade de trazer os objetos, focar os objetos para perto e para longe. Quando a gente passa dos 40 anos, o cristalino começa a perder essa função. Então, nós precisamos de auxílio para perto. Por isso que, às vezes, as pessoas têm que afastar um pouco as coisas para enxergar de perto. Então, a principal condição que leva ao uso do óculos é a idade mesmo, pela falência, né, pela deficiência do cristalino, que é a lente natural do olho. Perfeito. Mais uma participação. Vamos lá. Próxima interação. Com a idade, a visão normalmente piora, não é? Por que isso acontece, doutor? E existe aí preventivo nesse caso? A causa é exatamente o que a gente falou, cristalino. né? Que é uma alteraçãozinha conhecida como presbiopia, que é a vista cansada de perto. Isso, infelizmente, não tem como a gente evitar. É o que a gente falou. Ele vai chegar para todo mundo, porém, hoje em dia, existem tratamentos cirúrgicos para a gente tirar essa dependência de perto. Mas, fatalmente, todo mundo, após os 40 anos, em algum momento, vai reclamar dessa visão de perto. E depois, se a pessoa se incomoda em usar o óculos de perto, aí sim a gente pode discutir caso a caso, né, dependendo da condição do olho, a possibilidade de correção cirúrgica para resolver o problema. Perfeito. E é de fato isso, né? Visão, né? Não tem como a gente fazer ações prévias nesse sentido, né? Olha, vou ficar sem ler, vou economizar a visão, não existe isso. Não adianta. Isso aí, inclusive é um assunto que as pessoas perguntam muito. Se eu forçar muito a minha visão, vai piorar? Não, a condição vai acontecer independente do que você faça. Se a gente for fazer uma análise hoje, quase todo mundo força demais a visão de perto, com o uso das telas, com o uso principalmente do celular. Então, mesmo que você fale, eu nunca mais vou usar celular, ainda assim vai progredir pelo envelhecimento natural do olho mesmo. Perfeito. No passado, né, isso acontecia, às vezes as pessoas não se davam conta tanto disso, porque era visão de perto. A gente tem um país que não tem tantos leitores assim, né? Às vezes até o uso da tela denuncia mais o problema, correto? Exatamente. Hoje o mundo de perto é um mundo muito mais frequente do que os nossos pais, por exemplo. As pessoas mais antigas não usavam óculos porque achavam que era assim mesmo, né? É assim mesmo, envelhecimento, não tinha tanto acesso ao oftalmologista. Agora, e também não usavam tanto a visão de perto, né? Agora, hoje em dia não. Hoje em dia,
praticamente todo mundo, independente de nível socioeconômico, independente de qualquer coisa, todo mundo tem um celular, todo mundo está usando a visão de perto. Então, as pessoas foram obrigadas a procurar o oftalmologista com mais frequência. Mais uma interação, vamos a mais uma pergunta. Doutor, aquelas lentes amareladas, né, ajudam na direção noturna ou podem afetar a visão? A resposta dessas lentes amarelas é uma coisa muito engraçada, né? Por quê? Porque não existe nenhum conceito teórico, técnico para explicar, ela melhora por isso, por isso, por isso. O que acontece na prática é assim, tem pessoas que colocam essas lentes amarelas e ficam super bem. O farol dos carros não incomodam tanto, a pessoa consegue ter uma condição de direção melhor. Outras pessoas se atrapalham todas. Esse filtro amarelo prejudica, dificulta a visão. Então, esse aí não prejudica. Tem que colocar para ver. Experimenta. Cada caso é específico. Cada caso é específico. Se ficar bem para você, é ótimo. Se não ficar, você não usa mais. Até porque quando a gente observa a questão das cores na visão, cada um tem um padrão muito particular, sem contar daltônicos, etc. Exatamente. O que acontece, né? O filtro amarelo lá dessa lente, ele, em algumas pessoas, ele diminui o efeito da dispersão das luzes e a pessoa sente conforto para dirigir. Outras pessoas, às vezes pela própria alteração na córnea ou pelos receptores da retina, essa diminuição da luminosidade dificulta a visão. E ao invés da luz do carro piorar, ela espalha ainda mais. Então, tem que colocar para testar e sentir como vai ser no seu olho. Perfeito. Vamos à última interação desse bloco. Próxima pergunta. Não consegui me adaptar com a lente de contato. Existe alguma maneira de facilitar o uso, doutor? Lente de contato é um desafio para algumas pessoas. Exatamente. Tem que ser analisado qual o motivo dessa não adaptação. Se é uma dificuldade de colocação, por exemplo, isso é treinamento. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm dificuldade. Então, tem que ir tentando, praticando, para diminuir para facilitar essa colocação. Se a dificuldade for em ficar com a lente no olho, por algum motivo, se a lente está irritando ou se a lente não está parando no olho, tem que ser analisado por que isso está acontecendo, porque isso não é para acontecer. O que acontece, às vezes, é essa dificuldade das pessoas colocarem a lente. Se for só isso, beleza, treinamento. Assistir tutorial no YouTube, tentar aprender na teoria e testar na prática, não tem outra forma. Agora, se não for isso, aí tem que voltar no oftalmologista, dar uma olhada ali para ver se essa lente não está mal adaptada ou se tem alguma particularidade aí que possa trazer prejuízo. Perfeito. Olho mais ressecado, né? Pessoas que têm dificuldade de lubrificação. Isso. Tem pessoas que têm olho seco e às vezes a lente, depois de um tempo, ela começa a incomodar. Daí a gente tem que receitar colírios de lubrificação próprios para ser usados com a lente de contato. Quando esses colírios conseguem lubrificar bem a lente, a pessoa fica confortável, legal. Se também não conseguir, tem que ser um uso muito mais restrito, né? Usar só para sair, numa ocasião ou outra. Então, tem que ser bem discutido com o oftalmologista como está a adaptação da lente naquele olho. Vamos à próxima pergunta. Qual a principal recomendação para quem usa lentes de contato, doutor? Lente de contato, ela tem que ter dois princípios básicos: disciplina e higienização. Né? As pessoas que usam lente precisam ter isso aí em mente. O que eu quero dizer com isso? Cuidados rigorosos com o uso da lente de contato, cuidados de higienização, né? Não dormir jamais com a lente de contato, higienizar sempre as mãos na hora de manusear, colocar e tirar a lente, quando for guardar no estojinho. Basicamente, esses são os principais cuidados. Por que eu falo isso? Porque as principais complicações da lente de contato, mais de 90%, sem sombra de dúvidas, elas acontecem pelo mau uso da lente de contato. E o mau uso da lente de contato está diretamente relacionado com isso que eu falei. Pessoas que dormem com a lente, pessoas que não armazenam a lente da forma adequada, pessoas que manipulam a lente com as mãos sujas. Então, se esses dois cuidados forem tomados no uso da lente de contato, praticamente não resta quase nada de complicação com lente de contato. Perfeito.
e foi pensada e elaborada para isso, né? A caixinha específica para cada olho, né? Todo o material de higienização, tudo, né? Exatamente, porque precisa ser respeitado esse ritual de limpeza, armazenamento no local correto, uso da maneira correta. Por isso que eu sempre oriento, a lente de contato, o ideal é que seja feito um treinamento primeiro, né? A pessoa recebe um treinamento dessas orientações todas, das dicas, manipular a lente na prática mesmo, para depois sim usar a lente, não tentar usar de qualquer maneira. E hoje, inclusive, as lentes de contato que eu mais indico são as lentes de contato de descarte diário, porque aí você já consegue eliminar vários problemas. O que significa isso? É uma lente de contato que você usa, terminou de usar, você joga ela fora. Você não tem que armazenar ela em lugar nenhum. Você já elimina essa complicação de armazenar em local incorreto, né? Perfeito. E dependendo também da atividade que fosse feita, né? Olha, vai me dar muito trabalho fazer a questão, fui para um rancho final de semana, Exato. churrasco, etc. Vai com óculos, deixa a lente de lado. Tudo é questão do bom senso, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje muitos atletas que usam lente de contato, pessoas que jogam beach tênis, jogam tênis, vôlei, futebol. E é um esporte que você está sujo, né? Então, tomar bastante cuidado, né? Quando for tirar a lente após a prática do esporte, porque às vezes pode ter caído sujeira na lente, areia. Então, lente de contato é bom senso, higienização, disciplina, todo esse ritual aí. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima interação. Na sua avaliação, quais os prós e contras das lentes de contato? Bom, na verdade, é muito difícil você falar em pós e contra, né? Depende muito de quem está usando. Então, por exemplo, se eu recebo uma adolescente de 16 anos que quer usar lente de contato, é muito importante que todos da família assumam junto com ele a responsabilidade desses cuidados, né? Então, nesse caso, talvez o contra seria: será que esse adolescente tem condição de cuidar dessa lente de contato sozinho? Será que ele tem um entendimento legal sobre os cuidados que ele tem que ter com o uso da lente de contato? Então, tudo isso tem que ser analisado. A lente de contato, ela é uma alternativa ao óculos. Pessoas que não gostam de óculos, ou pessoas que querem praticar esporte e não querem usar o óculos, pessoas que vão sair à noite e não querem sair de óculos. Então, é uma ótima opção. O contra seria as pessoas entenderem muito bem essas coisas que a gente acabou de falar, sobre os cuidados de higiene mesmo com a lente de contato. Tendo entendido isso tudo sendo levado a sério, eu não vejo contraindicação para a lente de contato, não. Muito bom. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Doutor, como o uso de telas de computadores, celulares pode contribuir na visão? Isso pode levar ao uso de óculos? O uso da tela em si, não, né? O que aconteceu, que a gente até falou isso no início do programa, é que com o aumento do uso da visão de perto, e isso inclui diretamente as telas, né? O celular principalmente, a gente está usando mais a visão de perto. E isso fez com que as pessoas procurassem mais o oftalmologista. Então, às vezes, uma coisa confunde com a outra. As pessoas não estão usando mais óculos porque usam telas. As pessoas, como estão usando muitas telas, estão procurando mais o óculos para ter conforto naquele dia a dia. E, obviamente, né, que existem várias situações. Então, às vezes, tem pessoas que usam ocasionalmente ali o celular, ou as telas, ou um computador. Outras pessoas vivem disso, pessoas que entram no trabalho de manhã e ficam até tarde da noite ali na frente das telas. Obviamente que essas pessoas vão usar mais óculos, porque é cansativo demais, isso traz um esforço visual para o nosso olho muito grande. Então, sim, pessoas que usam muita tela são pessoas que usam mais óculos, sim, mas por causa disso, por causa do tempo de exposição. Perfeito. E é o que a gente observava no passado, né? Olha, não se tinha tanta utilização. Quem geralmente a gente observava de óculos eram as senhorinhas ainda que tricotavam, costuravam, etc., que precisavam aí da visão de perto. Era bastante ocasional, né? Exato. Agora, hoje não, né? Hoje, né, tem as pessoas que gostam de mexer com costura e tudo mais, mas hoje todo mundo está na tela, todo mundo está na visão de perto. Exato. Mais uma interação. Vamos lá. Doutor, tem como se livrar dos óculos após os 60 anos?
Até antes, né? Até antes. Hoje, a eliminação do óculos, nós estamos falando na troca do cristalino. Né? Pessoas que às vezes começam a desenvolver já uma catarata, né? Que é o embaçamento da lente natural do olho. E como a gente já discutiu aqui várias vezes, em outros programas, a cirurgia da catarata nada mais é do que a substituição da lente natural do olho por uma lente intraocular. E hoje o que mais evoluiu nessas cirurgias são as lentes intraoculares. E está evoluindo ainda mais. Cada dia tem uma evolução diferente. Justamente pensando na independência de óculos. Então hoje, praticamente, qualquer pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia de catarata, ela pode ficar independente do óculos. E mesmo que a pessoa, às vezes, 50 anos de idade, ela está com a visão de perto muito afetada e se incomoda demais com o óculos, a gente pode já fazer a substituição do cristalino, né? Tira o cristalino, a pessoa já, além de ficar independente do óculos, ela já elimina a possibilidade de precisar de operar de catarata depois. Então a gente brinca que é 2 em 1, né? É uma cirurgia que você já mata aí a catarata que vai chegar e você já elimina o óculos com qualidade visual muito legal. E aí lembrando especificamente isso, né? Cada caso é um caso, cada necessidade é uma, né? E o período também para essa cirurgia para cada um. Exato. Tudo isso, existem duas situações, até legal você ter falado isso. Existe o desejo que a pessoa tem de se livrar do óculos, isso é um direito que a pessoa tem, eu não gosto de usar óculos, eu quero operar para não usar óculos. Existem condições de saúde. Então, por exemplo, você vai no oftalmologista porque você está enxergando embaçado e a gente faz um diagnóstico de catarata. Poxa, você tem uma doença no olho. Qual que é a indicação do tratamento? Cirurgia. Pô, já que você vai fazer a cirurgia, já quer aproveitar e eliminar o óculos? Beleza, a gente já faz isso. Então, tem a condição de saúde, pessoas com doença no olho, catarata, precisa operar, e tem aquelas pessoas que às vezes estão enxergando bem, mas odeiam usar óculos, e a gente analisando e o olho tendo condições para isso, a gente pode sim também fazer a cirurgia para independência de óculos. Perfeito. Mas lembrando isso, né? Cada situação é única. Cada situação é única. Né? E também tem a questão de se agregar valor nisso. Né? Agregar a valor lente vai nisso. ser um pouquinho mais cara. Exato. E você também usar critérios técnicos muito detalhados, específicos, para você trazer sempre segurança na indicação de cada procedimento. Perfeito. E também a compreensão disso, né? Às vezes, olha, me encarece um pouquinho mais, porque eu vou colocar uma lente que tem 1 grau e etc., mas eu não tenho também o custo futuro depois de ficar trocando de óculos com periodicidade, etc. Tudo tem que ser analisado, né? Tem essa questão, é uma questão super importante. Inclusive, eu já fiz até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Se a gente for colocar o que a pessoa já gastou na vida com óculos, a cirurgia quase que até paga ela. E você também está pagando por um desejo, por um gosto pessoal, né? Se você pensar hoje, vamos colocar aí uma mulher que vai num cirurgião plástico, ela quer colocar silicone na mama, ela quer fazer uma lipo, ela quer tirar a gordura, enfim, quer fazer uma cirurgia reparadora. É uma fortuna hoje, é uma fortuna. Mas a cirurgia plástica, ela tem um valor agregado já tem um desejo muito grande que a pessoa tem. Quando a gente vai para a oftalmologia, se a gente for analisar que a pessoa simplesmente quer ficar independente de óculos, a gente está falando praticamente de uma cirurgia plástica, né? E isso tem um valor agregado, é um desejo que eu tenho de eliminar o óculos. Não é, obviamente que não tem, só uma analogia, só uma comparação, mas isso é um desejo que a pessoa tem. Às vezes não é nem pelo custo de ficar livre do óculos, é simplesmente pelo prazer de fazer as atividades com independência de óculos. Perfeito. Mais uma interação, vamos à próxima participação. Lentes com antirreflexo, né? Lentes que mudam de cor no claro e escuro. Você acha que essas lentes ainda têm espaço para evolução? Luciano, eu acredito que não, tá? As lentes com antirreflexo, elas já têm um mercado já estabelecido, né? São lentes que praticamente todo mundo que faz um óculos hoje, quase todo mundo faz com antirreflexo. O antirreflexo tem as suas vantagens, né? Como o nome fala, ele é um antirreflexo. Quando você olha para o rosto da pessoa, tira aquela imagem de espelho que a lente forma. Melhora um pouco a condição da visão noturna também, ele diminui um pouco o espalhamento da luz dos carros. A única desvantagem que tem é que ele suja muito a lente, né? O antirreflexo engordura demais, é um óculos mais difícil de limpar e com o tempo ele solta também.
e forma aqueles riscos na lente ali, descasca a lente. Mas eu não vejo muito mudança, né, evolução. Eu acho que já chegou no máximo aí. E as lentes que escurecem é uma questão de conforto, não tem nenhum benefício. Eu tenho dificuldade com a luz. Você faz aquela lente que escurece e aí você não precisa ficar... Uma hora você põe um óculos escuro, outra hora você põe o claro. A lente já faz esse trabalho sozinho para você. Tudo isso é questão de gosto, gosto pessoal. Não tem nenhum tratamento de saúde ou prevenção para alguma doença no olho, não. Perfeito. Última interação, vamos à próxima pergunta. E a questão das lentes de contato, né? Ainda existe espaço para evoluir a tecnologia dessas lentes, doutor? Nessa pergunta aí, eu vou responder duas. Uhum. Tá? Se a gente for pensar em lentes de contato, eu acredito que não. Lente de contato hoje, ela está num nível de excelência muito legal, né? Igual eu falei das lentes de descarte diário, lentes que o paciente pode usar e jogar fora. Tem lentes que corrigem todos os graus, lentes multifocais, lentes para corrigir astigmatismo, lentes que corrigem ceratocone. As lentes de contato tem para todo mundo. Todo mundo hoje que usa óculos tem condição de usar uma lente de contato. Obviamente que quanto mais tecnologia, às vezes encarece um pouco mais a lente de contato. E quando a gente fala em lente intraocular, se a gente for pensar em cirurgia de catarata, aí sim eu vejo ainda espaço para melhorias. Elas já estão tops, mas eu ainda acho que para algumas condições, né, pacientes às vezes que têm algumas doenças oculares, ceratocone, pacientes com astigmatismos muito altos, com uma dependência de óculos diferente, essas lentes estão em franca evolução. Então eu vejo sim muito espaço para a gente conseguir dar independência de óculos cada vez mais para mais pessoas. E, de fato, né, a gente vê esse diálogo da tecnologia com a necessidade o tempo inteiro, não é? A gente falava aí anteriormente nessa dificuldade de algumas pessoas na detecção de algumas cores, etc. Hoje já tem óculos para isso, não é? Nada impede que amanhã a gente tenha uma lente intraocular que resolva esse problema. Exatamente. Então, sempre pensando em pessoas que têm alguma deficiência de alguma forma, né, tanto visão de cores ou mesmo com contraste, pessoas que têm visão mais embaçada mesmo por algum problema de retina, com certeza essa evolução que eu acredito vai trazer sim um benefício para essas pessoas em um espaço curto de tempo. Perfeito. Antes de encerrar, né, a gente está falando aí muito de lentes, de autonomia, mas a gente tem usado muito e tem visto um crescimento de uso de lentes de contato para estética e não para visão, não é? Seguem-se todos aqueles cuidados. Exato. Excelente colocação, Luciano. A lente de contato colorida, ela tranquilo, a pessoa pode usar sem problema nenhum. Mas voltamos naquele pilar: disciplina, higienização, não dormir com a lente, seguir todos os critérios, né? A pessoa seguiu o critério, pode usar tranquilo. E o critério tem que ser o mais importante nessas pessoas, porque normalmente elas usam para sair à noite, para ir numa festa ou para ir a algum evento. Normalmente tem, às vezes, bebida envolvida, ou chega de madrugada em casa cansado, às vezes tem preguiça de tirar a lente. Então, cuidado redobrado nessa questão, mas pode usar tranquilo, sem problema nenhum. E procurar orientação profissional antes do uso. Exatamente. Tem que ser... Um dos problemas também das lentes coloridas é que as pessoas às vezes compram em farmácia ou em ótica sem muita orientação do oftalmologista. Então é preciso saber se o seu olho, se a sua córnea ali tem condição de receber essa lente sem trazer nenhum prejuízo para você. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? Olha, tem um interesse, etc. Procura essa orientação, porque normalmente essa orientação acaba sendo dada póstuma por problema. Exatamente. E chega no consultório lá porque a pessoa não consegue retirar, por exemplo. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? E a gente tem o hábito de fazer exatamente o contrário, né? Acontece o problema para depois procurar, mas é importantíssimo. A lente de contato, as complicações de lente de contato são muito graves, principalmente se a gente falar em infecção por mau uso da lente. Então a gente torce para que nenhuma pessoa tenha uma infecção por lente de contato, porque é um caso extremamente difícil da gente tratar. E se for bem orientado, né? Se a pessoa tomar cuidados pequenos, a gente evita 90% dessas complicações aí. Doutor, gratidão sempre aqui pelas orientações. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que estão nos assistindo.
Semana que vem estamos de volta aí para mais saúde ocular. Isso aí. Bom, ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.